Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de vetores e geometria analítica. Aqui é a professora Fabiana e, continuando com nossa aula sobre espaços, falaremos hoje sobre planos, retas e interseções. Continuando com nossa aula, vamos falar agora sobre interseção de planos. Nós destacamos aqui dois planos com a equação cartesiana. Então, nós temos plano π1 com o ponto particular A1 e o vetor normal N1, e o plano π2 com o ponto particular A2 e o vetor normal N2. A interseção desses dois planos vão ser dividida em três casos. Nós podemos ter planos com direções diferentes, planos paralelos e planos sobrepostos. Então, vamos ver cada um desses casos. Então, começando aqui com planos com direções diferentes. Os planos com direções diferentes, eles são dessa forma porque os dois vetores normais possuem direções diferentes, certo? Nesse caso, a interseção dos planos vão dar origem a uma reta. E você vai encontrar as equações paramétricas desta reta resolvendo o sistema formado pelas duas equações do plano. Dessa forma, aqui você já pode perceber que nós temos três variáveis e apenas duas equações. Então, sempre terá uma variável livre. E essa variável livre, você vai atribuir um parâmetro, pode ser o t, e assim você já vai ter a solução no formato de equações paramétricas. O segundo caso é quando os planos são paralelos. Então, desta maneira, os vetores N1 e N2 possuem a mesma direção, então eles são paralelos, né? E para que eles não tenham interseção, os planos não podem ter nenhum ponto em comum. Então, nesse caso, a interseção será vazia, não vai ter interseção na resolução do sistema. Você, ao resolver aquele sistema anterior, o mesmo sistema que nós montamos aqui, para esse caso, você vai encontrar uma inconsistência, e aí não vai ter solução. E já este último caso aqui, ó, se N1 e N2 possuem a mesma direção e os planos tiverem pelo menos um ponto em comum, eles terão todos os pontos em comum, porque eles serão planos sobrepostos. Então, nesse caso, a resolução do sistema vai te fornecer duas variáveis livres. Então, vai ficar uma variável, uma solução em função de dois parâmetros, e quando aquelas equações paramétricas têm dois parâmetros, você tem a equação paramétrica do plano. Bom, vamos ver aqui uns exemplos, olha só, começando com o exemplo 3.39. Encontra a interseção dos planos π1 e π2. Então, nós vamos aqui fazer uma rápida análise dos vetores. Então, olha só, no plano π1, o vetor normal é formado pelas coordenadas 5, menos 1 e 1. E no plano π2, o vetor normal é formado pelas coordenadas 1, 1, 2. As coordenadas do vetor normal são os números que acompanham as variáveis, são os coeficientes do x, y, z, certo? Agora, você analisa os vetores, olha. Analisando os vetores, você já pode observar que eles não são paralelos, porque eles não são múltiplos um do outro. Então, se os vetores não são paralelos, os planos têm direções diferentes, então vamos ter como interseção uma reta. Então, nós vamos agora resolver o sistema formado pelas duas equações. Aqui a gente deu uma olhadinha no sistema, ó, nós colocamos aqui, nós dividimos, deixa eu ver aqui, colocamos aqui o x, a gente colocou a reta, o plano π1, plano π2. E depois, para resolver o sistema, a gente colocou a equação do plano π2 antes, só para já ter um pivô aqui, né? Quando você for encontrar a matriz aumentada do sistema para resolver, já tem um pivô. Então, escalonando esta matriz aumentada, a gente chegou neste resultado. Agora, observem, a coluna da variável z não tem pivô. Tem pivô na coluna de x e na coluna de y. Então, nós chamamos z de t para encontrar a solução. E aí, reescrevemos o sistema correspondente à matriz escalonada, colocando z igual a t. E agora, nós vamos isolar em cada equação uma variável, começando sempre de baixo para cima. Embaixo você isola z, na anterior você isola o y, e na anterior você isola x. E vai substituindo também de baixo para cima. Então, se z é t, aí na anterior você vai e coloca t no lugar do z,
E agora na equação de x, você já encontrou o y, né? Vai substituir aqui no lugar do y, vai substituir o z também, fazer as continhas e vai achar 2 menos 1 sobre 2t. Então, essas equações aqui, ó, da solução que nós encontramos, as equações paramétricas de uma reta, a reta que é a interseção dos dois planos. Próximo exemplo, nós vamos ter agora uma nova situação, ó. Temos o plano π1 e π2, agora analisem os vetores. O vetor normal do plano π1 é 3, 3 e 6. O vetor normal do π2 é 1, 1, 2. Nesse caso aqui, notem que se você pegar esse vetor N1 e dividir por 3, você vai ter 1, 1, 2. Ou seja, os vetores nesse caso são múltiplos um do outro. Ou seja, eles possuem a mesma direção, são paralelos, logo os planos são paralelos. Agora você tem que analisar se os planos possuem ponto em comum ou não. Essa análise toda que a gente está fazendo aqui poderia ser substituída pela própria resolução do sistema. Se você fosse resolver o sistema, você vai tirar as conclusões também. E nós só estamos aproveitando aqui para explicar um pouco mais do que se pode tirar das equações, tá certo? Então, olha só. Para concluirmos o que de fato acontece, devemos agora verificar se os planos possuem ou não pontos em comum. Então, olha só, a gente pegou aqui do ponto do plano π1 o ponto 0, 0, 1 sobre 2. Como é que a gente encontrou esse ponto? Você pode perguntar. Ó, esse ponto foi obtido fazendo x igual a 0 e y igual a 0 na equação. Então, se você considera x igual a 0 e y igual a 0, vai ficar 6z é igual a 3. Aí 6z é igual a 3, então z é igual a 3 sobre 6, z é igual a 1 sobre 2. Então, esse aqui é um ponto do plano π1. Para você saber se esse ponto também é do plano π2, basta você substituir no lugar do x, y, z, esses valores, 0, 0, 1 sobre 2. Foi isso que nós fizemos, ó. X mais y mais 2z menos 7 é igual a 0. Aí substituiu e encontrou menos 6 é igual a 0. Então, quer dizer que o ponto A1 não pertence ao plano π2. Então, o que a gente pode concluir? Que os planos são paralelos e não possuem pontos em comum, certo? Então, a interseção é vazia, não possui pontos em comum. E o último exemplo desta interseção de planos é o seguinte, ó. Encontre a interseção agora dos planos π1 e π2. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é analisar os vetores. Então, nós temos aqui 2, 2, 4, 1, 1, 2. Novamente, são vetores múltiplos um do outro. Então, aqui você pode observar que se dividir o vetor N1 por 2, você vai encontrar o vetor N2, certo? Então, eles são planos paralelos. Será que agora eles possuem ponto em comum? O que a gente vai fazer? Pega um ponto em um deles. Nós pegamos o ponto 7, 0, 0 no plano π1. Como que a gente encontrou esse ponto? Você pode pegar qualquer ponto. Aqui eu peguei já uma situação diferente, eu fiz o y e o z igual a 0. Na situação anterior, a gente tinha colocado o x e o y igual a 0, né? Olha, vamos voltar aqui para você checar. X e y igual a 0. Aqui já foi y e z. Pode manter só x e y, trabalhar com x e y igual a 0, para você não se confundir. Tudo bem, não tem problema nenhum. Então, aqui a gente colocou o x, o y e o z igual a 0, aí ficou 14, 2x é igual a 14, x é igual a 7. Então, o ponto 700 pertence ao plano π1. E quando a gente pega esse ponto e substitui as coordenadas lá na equação do plano π2, a equação é satisfeita. Isso quer dizer que o ponto A1 também é ponto do plano π2. Agora, você pode se perguntar assim, se eu tivesse pego o x igual a 0, o y igual a 0 e encontrado o z, também teria encontrado um ponto que pertence ao plano π2? Teria, tá? Se um ponto de um plano pertence a outro plano, e já que eles são paralelos, todos os outros pontos vão pertencer também. Eles vão estar um sobre o outro. Podemos dizer que é o mesmo plano, escrito com equações diferentes, tá? Então, nesse caso, qual é a interseção destes dois planos? Todos os pontos, ou seja, os planos se coincidem. Então, π1 é igual a π2. Bom, agora nós vamos mudar o tema para a interseção de reta e plano. Então, vamos lá, olha só.
Vamos considerar o plano com a equação cartesiana e nós vamos considerar aqui as retas com as equações paramétricas. E queremos fazer a interseção. A interseção é um sistema, resolver um sistema. Você poderia unir todas essas equações e resolver o sistema. Aqui nós vamos fazer um método um pouquinho diferente. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos que trabalhar com todas as 4 equações simultaneamente. Então, quer dizer que o x, y e z, que estão aqui na equação 3.26, podem ser substituídos pelos termos que estão aqui na equação 3.27. Ou seja, x é igual a x2 mais a2t, o y vai ser y2 mais b2t, e o z é z2 mais c2t. Nesse caso, quando você pegar esses termos x, y, z e substituir na equação 3.26, você vai obter uma equação no parâmetro t. Aí, encontrando o valor de t, você volta na equação 3.27, vai substituir aqui no lugarzinho do t e vai encontrar um valor numérico, as coordenadas x, y, z, que vão corresponder ao ponto de interseção da reta com o plano. Então, e aqui nós fizemos algumas situações, nós mostramos algumas situações que podem acontecer. Nós podemos ter a reta paralela com o plano. Quando é que isso vai acontecer? Nós sempre vamos observar os vetores, tá, pessoal? Ó, vetor normal ao plano é o n, e aqui vetor v é o vetor direcional da reta, que é paralelo com a reta. Para que a reta seja paralela ao plano, o n e o v devem ser ortogonais, ó. Um critério para você decidir se os vetores são ortogonais é fazer o produto escalar e ver se dá igual a zero, certo? Então, quando o n é ortogonal com v e não existe p e não existe ponto em comum entre a reta e o plano, quer dizer que a reta e o plano são paralelos. Outra situação que nós temos é quando a reta o vetor da reta ainda é ortogonal com o vetor normal, porém agora existe um ponto em comum entre a reta e o plano. Então, nesse caso, se existe um ponto em comum, a reta está toda no plano. Todos os pontos da reta estão no plano. Outra situação é quando os vetores n e v não são perpendiculares. Então, quer dizer que a reta vai perfurar aqui, ó, vai ter um ponto em comum com o plano. E esse ponto em comum vai ser obtido fazendo a interseção da maneira que eu expliquei no início, substituindo as coordenadas x, y, z na equação do plano, encontrando o t, e assim você vai ter condições de encontrar o ponto do plano, que também é ponto da reta. Então, vamos ver alguns exemplos, olha só. Encontra a interseção do plano π com a reta R. Então, o que a gente fez aqui, ó? Nós pegamos a equação do plano e substituímos o x, y, z pelos termos que a reta R nos fornece. Então, x é 3 menos 2t, o y é 1 mais t, ó, multiplicado por menos 4, mais z, que é o 2 mais 3t, igual a menos 2. Aí, vai resolver essa equação aqui na variável t, encontrou t igual a 1. Então, você vai voltar a pegar esse t igual a 1 e vai substituir aqui nas equações de R. Então, substituindo, você vai encontrar o ponto de coordenada 1, 2, 5. Esse é o ponto de interseção do plano com a reta. Bom, agora nós vamos estudar interseção de retas. Então, agora duas retas, vamos analisar. Nós temos 3 situações, olha. Duas retas podem ser coplanares. Coplanares estão situadas no mesmo plano e podem ser classificadas em 3 situações. Elas podem ser concorrentes, ou seja, elas se interceptam. Então, essa questão aqui de coplanares corresponde a essas 3 figuras aqui, tá? Então, essa letra A é esse primeiro caso, elas se interceptam, tem um ponto em comum. Elas podem ser paralelas, não tem ponto em comum, e elas podem ser coincidentes, tá? Uma sobre a outra, certo? Eu falei no início aqui que a gente tem 3 situações. Nós temos essa situação 1, é uma situação. Agora, nós vamos ter a situação 2, que é não coplanares. Não coplanares ou então reversas, esse nome aqui é bem usado, retas reversas. O que quer dizer? As retas não estão situadas no mesmo plano.
tem uma reta lá no plano, e essa aqui tá, esse desenho aqui quer ilustrar que essa reta R é como se ela estivesse lá flutuando no ar. Vamos supor que a reta R está lá no chão e essa reta R está suspensa. Então, ela não está no mesmo plano que a reta R, certo? Então, nesse caso, as retas não podem ter ponto em comum, quando elas estão assim, retas reversas. Então, ó, para obter o ponto de interseção das retas, nós vamos fazer o seguinte, nós temos as retas aqui representadas pelas duas equações, por suas equações paramétricas. Agora aqui, vocês devem ficar atentos ao parâmetro das retas. O parâmetro é aquele termo que recebe valor numérico para você encontrar pontos, né? Quando você está trabalhando com duas retas simultaneamente, a gente tem que diferenciar essa letra. Então, o parâmetro da reta R, você vai botar uma letra, e o parâmetro da reta S, uma letrinha diferente. Então, aqui eu usei T e H para representar esses parâmetros, certo? E a interseção dessas retas quer dizer o quê? Que deve existir um x, y, z que pertence a R e S simultaneamente, né? Então, quer dizer que esse x aqui da reta R tem que ser igual ao x da reta S. Então, quer dizer que x1 mais A1T tem que ser igual a x2 mais A2H. Isso vai ser feito para as outras coordenadas também. E dessa forma, você vai encontrar um sistema com as variáveis T e H. Então, olha só, você vai igualar todas as coordenadas, vai passar todos os termos com T e H para o mesmo membro, e os demais ficam no segundo membro, e você vai resolver o sistema a fim de encontrar o T e o H. Os valores encontrados de H e T são substituídos nas respectivas equações. E quando você faz a substituição, o ponto encontrado em cada reta coincide, porque é o ponto de interseção das duas retas. Bom, vamos ver isso num exemplo? Então, olha só. Exemplo 3.43. Vamos encontrar aqui, analisar a interseção dessas duas retas, mostrando que elas são coincidentes. Então, vamos lá. Nós vamos começar igualando as coordenadas. Então, nós temos, ó, 5 mais 3t é igual a 8 menos 6h, faz para todas as coordenadas, a igualdade. Depois, organiza o sistema deixando as variáveis t e h no primeiro membro e faça as operações dos valores numéricos, deixa tudo no segundo membro. E agora, você vai escalonar essa matriz para encontrar o h e o t. Então, aqui está a matriz aumentada. Escalonando, o que a gente encontrou? Nós temos aqui coluna de T e coluna de H. Nós temos um pivô correspondente ao T, e aqui, esse pivô aqui poderia ser transformado em 1. A gente não fez, mas tudo bem. A coluna correspondente a H não tem pivô. Então, quer dizer o quê? Que tem muitas possibilidades para o H. O H não é aquele termo que da equação da reta R2, então, os valores atribuídos a H geram pontos, então vão ter infinitos pontos. E para cada H que você colocar, você vai ter também um valor de T. Então, tem infinitos T, infinitos Hs, ou seja, as retas coincidem, porque se uma reta tem pelo menos tem 2 pontos em comum, já é suficiente para dizer que elas coincidem. Então, esse foi o primeiro exemplo. Agora, vamos para o próximo exemplo, olha só. Mostre que as retas abaixo são paralelas. Então, nós temos aqui as duas retas. O processo vai ser sempre igual, fazer a interseção das retas. Então, igualamos as coordenadas, organizamos aqui deixando as variáveis no primeiro membro, escalonamos e agora, notem, ó, que nós temos aqui uma inconsistência. Nós temos pivô na primeira, no T, no H, mas essa última linha aqui, ó, é uma linha de inconsistência. Então, resumindo, nós vamos concluir que as duas retas, que esse sistema não tem solução, ou seja, não existe a interseção para as duas retas. E aqui nós fizemos algumas análises, ó. Nós temos o vetor direcional da R1, o vetor direcional da R2. E vamos notar que os vetores são múltiplos um do outro, ou seja, as retas possuem a mesma direção. Então, são retas que têm a mesma direção e não têm ponto em comum. Então, o que quer dizer? Quer dizer que as retas possuem a mesma direção e não possuem pontos em comum. Concluímos que são retas paralelas, certo?
continuando, próximo exemplo, 3.45. Mostre que as retas são concorrentes. Muito bem, então tá aqui as duas equações. Nós vamos, aqui nós começou com o vetor, ó, analisou o vetor V1, que é o vetor direcional da primeira reta, V2, direcional da segunda reta. Para que as retas sejam concorrentes, você lembra que aquele que tem um ponto em comum, os vetores não podem ter a mesma direção, porque as retas têm que se cruzar. Então, ó, verifique que não são paralelas. Você já pode verificar o fato deles não serem múltiplos um do outro, já garante que eles não são paralelos por pura observação. Quando são apenas dois, você pode fazer essa observação. Ou então, você pode dividir as coordenadas correspondentes e observar que você vai ter números diferentes para cada divisão. Quando a divisão das coordenadas correspondentes dão sempre o mesmo valor, a gente conclui que são vetores paralelos, né? Uma forma de você analisar o paralelismo de vetores. Então, agora você vai igualar as coordenadas das duas retas para resolver o sistema. Então, tá aqui o sistema já organizado com H e T no primeiro membro e os termos de dependência no segundo membro. Você vai agora encontrar a matriz aumentada e vai escalonar. E no escalonamento, podia dividir por 8 essa linha aqui, né? Então, vai ficar um pivô para T, um pivô para H. Então, o sistema tem uma única solução. Quando você encontra a solução, você vai encontrar T igual a menos 1 e o H igual a menos 1. Foi uma coincidência aqui a gente encontrar o mesmo número para o H e para o T. Não é necessário terem o mesmo número, tá bem? Agora, o que a gente faz? Pega o T, substitui na equação da R1, pega o H, substitui na equação R4. A gente está chamando de a reta R1 e R4. E aí você vai fazer os cálculos e vai encontrar o mesmo ponto para as duas retas, que é o ponto 2, de coordenadas 2, menos 1, 3. Agora vamos ver aqui uma outra situação, ó. Mostra que as retas abaixo são reversas. Então, vamos lá. Nós temos aqui as duas retas. Vamos analisar os vetores. Vetor V1. Vetor V1 é composto pelas coordenadas 3, menos 2, 1. O V5, que é da reta R5, é composto pelos vetores 1, 2, 1. E eles não são paralelos. Ótimo, então não são paralelos. Agora, as retas podem ser concorrentes ou reversas, já que eles não são vetores paralelos, né? A reta anterior, ela não foi reversa porque tinha ponto em comum. Aqui, se as retas não tiver ponto em comum, a gente classifica como reversa. Então, é bem simples, olha só. Se as retas não possuem vetores paralelos, elas podem ser concorrentes se tiver ponto em comum e reversas se não tiver ponto em comum. Então, olha só, tá aqui a igualdade das coordenadas. Aí você vai organizar o sistema colocando T e H no primeiro membro. Vai escalonar a matriz aumentada e quando você vai obter a solução através do escalonamento, você encontra uma inconsistência. Então, nesse caso aqui, já está dizendo que as retas não tem ponto em comum. Logo, você classifica como reversa. Agora, vamos fazer aqui uma observação, ó, a respeito das retas concorrentes que nós encontramos. Eu vou voltar um pouquinho para mostrar. No exemplo 3.45, nesse cálculo, vou só voltar a equação das retas, esse aqui, ó. A gente verificou que existia ponto em comum e a gente, por acaso, encontrou o mesmo valor de H e T nestes cálculos. Agora, a sua última observação vai falar sobre isso. Vamos ler aqui, olha só. Então, aqui, ó, suponha que a reta R1 descreve uma estrada e a reta R2 descreve outra estrada, e que por essas estradas, dois automóveis vão se locomover. Então, suponha que no instante t igual a 0 sai o automóvel aqui na estrada R1 e no instante h igual a 0 sai o automóvel da estrada R2. A interseção das duas estradas é obtida com os valores, com a existência de uma solução para aquela igualdade que nós fizemos aqui entre as coordenadas. O valor do H e T que a gente encontrou vai informar se os automóveis se encontram ou não. Então, as estradas podem se encontrar
a estrada se encontrar é uma situação, e os automóveis se encontrarem é uma outra situação que vai depender dos valores do H e T. No nosso exemplo, que nós fizemos ali atrás, como a gente encontrou o mesmo valor para H e para T, quer dizer que se fosse uma situação assim de aplicação, os automóveis iriam se encontrar. Agora, se você resolver na lista de exercícios deve ter algum exercício que você vai fazer a interseção, você vai encontrar valores diferentes para os parâmetros. Então, quer dizer que quando o automóvel aqui da reta R1 passou pelo cruzamento, ele não encontrou o carro da reta R2. Ou ele estava antes do cruzamento, ou ele já tinha passado pelo cruzamento, certo? Situações como essa, vocês vão estudar mais lá no curso de Física. Então, aqui a gente está dando só uma ideia do que, onde poderia ser usado isso aqui como aplicação. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agora todos devem resolver exercícios para fixar tudo que foi estudado nessa aula. Então, bom estudo para todos e até a próxima!